Olá, meus amigos, minhas amigas. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez nesta página virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela vida. Agradecemos a este Pai amoroso que constantemente nos oferta oportunidades sem limites para realizarmos a nossa transformação, a nossa iluminação espiritual. Apesar de todas as dificuldades pelas quais já passamos, estamos passando e ainda iremos passar na nossa vida, hoje nós sabemos que tudo isto faz parte do aprendizado necessário para a nossa caminhada. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos, maravilhosos ensinamentos que Ele nos deixou. Aos espíritos amigos nos dirigimos fraternalmente agradecidos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, agradeço imensamente pela presença, pela participação, pelos compartilhamentos, porque juntos, sem sombra de dúvida, estamos aqui realizando o trabalho de semeadura do Evangelho. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, como mais uma oportunidade para o nosso esclarecimento. E hoje aqui nos encontramos felizes, satisfeitos por mais esta oportunidade para estudarmos mais um capítulo do livro Luz Acima, autoria do espírito Humberto de Campos, em parceria com Chico Xavier, e o capítulo que estudaremos hoje é o capítulo de número 16, que tem como título A Perda Irreparável. Prestemos bastante atenção neste texto de Humberto de Campos, que nos traz aqui esclarecimentos belos e profundos, marcantes, acerca desta perda irreparável na nossa trajetória. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões com Humberto de Campos, Chico Xavier, Jesus de Nazaré e os demais espíritos amigos, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria do espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. E a mensagem é a que está contida no capítulo 25, que tem como título De Quando em Quando. Então aqui Irmão José nos diz da seguinte maneira: de quando em quando é imprescindível, que dialogues contigo mesmo. Então aqui ele nos chama a atenção que de vez em quando, de quando em quando, é preciso que realizemos um diálogo conosco mesmo, de nós para conosco mesmos. E aí ele diz que te contemples, é preciso que nos contemplemos a sós na face espelhada da consciência. É preciso que nos contemplemos, conforme ele diz aqui, a sós, na face espalhada da nossa consciência. É preciso também, conforme ele nos diz, que de quando em quando, que nos indaguemos quanto aos nossos propósitos aqui na vida, que possamos realizar estas indagações acerca dos propósitos nossos, de cada um de nós aqui na vida. E ainda ele acrescenta que de quando em quando é preciso que efetuemos honesto balanço de nossas ações.
E no Livro dos Espíritos, já que ele fala aqui deste honesto balanço de nossas ações, no Livro dos Espíritos, nós encontramos a questão de número 919, que é exatamente acerca deste balanço. Foi questionado por Kardec aos espíritos amigos e foi respondida de uma forma muito sábia, de uma forma magistral, por Santo Agostinho. Então, Kardec questionou da seguinte maneira, exatamente sobre este balanço. Então, Kardec perguntou qual o meio prático mais eficaz. Então, aqui ele perguntou qual o meio prático e mais eficaz que tem a criatura aqui na Terra para se melhorar nesta vida e também para resistir à atração do mal. Então, Kardec quis saber qual o meio prático. Existe uma receita para que nós, aqui na Terra, durante essa jornada física, essa experiência humana, realizemos realmente a nossa melhoria e resistamos à atração do mal? E Santo Agostinho começa nos respondendo o seguinte, que um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então aqui ele começa a resposta exatamente lembrando esta frase atribuída a Sócrates, que é preciso que nos conheçamos. E a resposta ela é bastante longa acerca desta questão 919 e 19A, mais adiante na resposta da 919A, Santo Agostinho lembra que o conhecimento de si mesmo, ou seja, você se conhecer, eu me conhecer, é, portanto, a chave do progresso individual. Então aqui Santo Agostinho lembra que para realmente realizarmos o nosso progresso individual, o conhecimento de nós mesmos é a chave. Eu ainda não descobri esta chave, eu ainda não me conheço. Estou buscando este conhecimento de mim mesmo, porque para realizarmos um processo de transformação e combater as más tendências, combater o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência e tantos outros defeitos que teimamos carregar conosco, sem sombra de dúvida que Santo Agostinho está certíssimo, porque se eu não me conhecer e se eu não reconhecer que ainda teimo carregar comigo estas mazelas, eu não vou ter condições de combater estas mazelas. Então é preciso que eu me conheça, é preciso que eu me reconheça ainda na condição de doente, na condição de orgulhoso, de vaidoso, de arrogante, prepotente e tantas outras, para que eu comece a trabalhar este processo de transformação. Então é por isso que ele fala que no meio dessa resposta, que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave. Então é preciso que busquemos este conhecimento, porque é a chave do nosso progresso individual. Fechamos este parêntese em O Livro dos Espíritos para voltarmos às palavras de Irmão José, que ele ainda nos diz que é preciso que não sustentes qualquer ilusão a teu respeito. Então ele diz que é preciso buscar este conhecimento de nós mesmos e não sustentarmos qualquer ilusão a nosso respeito, que não representes para ti mesmo, que te desnudes no silêncio de tuas reflexões, que te desnudes no silêncio de tuas reflexões, que te vejas de quando em quando, que te vejas como não ousas mostrar-te aos outros, ou seja, ver você como você é. E ainda ele diz, para encerrar, que analises as tuas tendências e conheças as tuas inclinações. Então, se eu não conheço as minhas tendências e também se eu não conheço as minhas inclinações para o mal, eu não vou conseguir trabalhar para combater estas tendências, estas más tendências e estas más inclinações. E aí ele fecha dizendo que estejas com Deus sem que ninguém mais estejas com você. Então, neste momento de
reflexões, de conhecimento de si mesmo, é preciso que estejamos a sós com Deus e com ninguém mais, conforme nos diz aqui irmão José. Fechamos este parêntese para chegarmos nas palavras de Humberto de Campos, neste capítulo 16, Luz Acima, a perda irreparável. Então aqui ele nos diz da seguinte maneira, Humberto de Campos, sobre as orientações que recebemos no plano espiritual quando estamos retornando para uma nova existência em corpos físicos, ou seja, a reencarnação. Então ele conta a seguinte história, que à frente dos candidatos à nova experiência na carne, ou seja, uma reencarnação, o instrutor espiritual esclarecia paternalmente. Então aqui, aquele instrutor espiritual à frente de uma assembleia de espíritos que estavam aguardando a reencarnação, ele começou a esclarecer da seguinte maneira: não percam, quando no corpo físico, não percam a tranquilidade em momento algum na reconstrução do destino. Então aqui ele já começa orientando aqueles espíritos reencarnantes que quando reencarnados aqui na Terra, não perdessem o equilíbrio em momento algum na reconstrução do destino. Em plena atividade terrestre, é imprescindível valorizar a corrigenda. É imprescindível valorizar a corrigenda. O erro não pode constituir motivo para o desânimo absoluto. Então, o erro não pode constituir para cada um de nós motivo para desânimo, para desistirmos da vida. E ainda ele acrescenta que o desengano vale por advertência da vida e com certeza do infinito bem que neutraliza todo o mal após aproveitar-lhe a cooperação em forma de sofrimento. O espírito pode alcançar culminâncias sublimes, sem sombra de dúvida que aproveitando as oportunidades, nessa certeza do bem infinito, nós iremos pouco a pouco cooperando e nos transformando em pessoas melhores. E ainda ele acrescenta que o Pai somente concede, ou seja, esse Pai amor, este Pai amigo, este Pai misericordioso, somente concede a retificação aos filhos que já se apropriaram do entendimento. Então, o Pai somente concede a retificação aos filhos que já se apropriaram do entendimento. E aí ele chama a atenção, usem, pois, a compreensão legítima em face de qualquer provação mais difícil. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso usarmos constantemente a compreensão diante de qualquer provação mais difícil aqui na vida. E ainda ele acrescenta que a queda verdadeiramente perigosa é aquela em que nos comprazemos entorpecidos e estacionários. Então aqui ele nos fala que aquela queda verdadeiramente perigosa, aquela queda moral verdadeiramente perigosa, é aquela em que nós estamos caindo e ainda estamos sentindo prazer em estar caindo moralmente falando. E ainda ele acrescenta que reerguer-se por recuperar a estrada perdida será sempre ação meritória da alma que o tesouro celeste premiará com descortino de oportunidades santificantes. A serenidade, ele acrescenta que a serenidade, além da compreensão, da humildade, a serenidade deve presidir aos mínimos impulsos de vocês na tarefa próxima. Então, a serenidade na nossa vida
constantemente para seguirmos adiante. E ainda ele diz que sem as fontes da ponderação individual, o rio da paz, sem as fontes da ponderação individual, o rio da paz jamais fertilizará os continentes da obra coletiva. É indispensável, por isso, recordar o caráter precário de toda posse na ordem material. Então aqui ele chama a atenção daquela multidão de entidades reencarnantes que é preciso constantemente, indispensável recordar o caráter precário de toda posse na ordem material. Ou seja, as posses materiais, elas são precárias, elas são transitórias, elas não são nossas. Porque aquilo que nós classificamos como sendo nosso patrimônio material, em verdade é apenas um empréstimo provisório, porque tudo pertence a Deus. Nós somos meros administradores. Por isso, Humberto de Campos narra aqui dessa posse precária. E ainda ele acrescenta que o tempo que é fixador da glória, dos valores eternos, é corrosivo de todas as organizações passageiras na Terra e noutros mundos. Então aqui ele fala que o tempo corrói todas estas organizações passageiras. Tudo um dia desaparecerá. E ainda ele diz da seguinte maneira: todas as formas com base na substância variável, ou seja, todas as formas com base na matéria grosseira que nós conhecemos aqui na Terra, essa substância variável, perecerão um dia, no que se refere à máscara transitória dentro dos jogos da expressão. Tudo desaparecerá um dia. E ainda ele diz, conservando-se atentos aos imperativos da marcha pacífica, não se esqueçam, sobretudo, de que todo equipamento de recursos humanos é substituível. Então, estes equipamentos que nós temos à nossa disposição, que nós conhecemos com o nome de corpo físico ou corpos físicos, eles são substituíveis. Nós receberemos outro quando voltarmos para o mundo espiritual e prepararmos uma nova existência física, ou seja, uma nova reencarnação. Então, todos esses equipamentos físicos são substituíveis. Todos os quadros. Ele ainda lembra que todos os quadros que vocês integrarão se destinam ao processo educativo da alma. Então aqui ele nos lembra que todos os quadros que nós integramos, que já integramos, que integramos hoje, que ainda iremos integrar aqui na Terra ou em outros mundos, faz parte do nosso processo educativo, o processo educativo da alma. Em breve, diz ele, aqueles reencarnantes, em breve estarão soterrados nos séculos, como todos os espetáculos de que participamos nas paisagens que se foram. Então aqui ele lembra que um dia, nós que aqui nos encontramos, um dia a nossa passagem aqui pela Terra estará soterrada. A lei de substituição ainda nos lembra que a lei de substituição funciona diariamente para todos nós. Simbolicamente falando, existe uma fila no plano espiritual de entidades reencarnantes para nos substituir aqui na Terra, da mesma forma que existe, simbolicamente falando, uma fila de entidades se desembaraçando da matéria física e deixando este mundo e retornando para a pátria espiritual. Então é por isso que ele usa aqui o termo a lei da substituição. Então existe nesta alfândega da vida, esta alfândega que separa mundo material e mundo espiritual, um movimento constante, voltando
e vindo para o mundo material, voltando para a pátria espiritual e vindo para o mundo material, é uma imensa movimentação de almas, almas que estão voltando ou que estão vindo para uma nova experiência. Cada testemunho incompleto, cada lição imperfeita serão repetidos tantas vezes quanto forem necessárias. Não existe um limite, não existe um limite de números de reencarnações, de experiências em corpos físicos. É por isso que ele nos fala que cada testemunho incompleto, cada lição imperfeita, serão repetidas tantas vezes quanto forem necessárias. Com certeza nós já repetimos milhares e milhares de vezes, milhares de existências em corpos físicos nós já tivemos e muitas outras milhares de existências nós ainda teremos para nos aperfeiçoarmos. E ainda ele acrescenta que a própria natureza, na crosta do mundo, instruí-los a referentemente ao vai e vem das situações e das coisas. Então a própria natureza nos instrui acerca deste vai e vem na vida. E aí ele diz que primavera e inverno renovam-se para a comunidade dos seres terrestres nos diversos reinos. Há milhares de anos, as influências lunares se rearticulam de semana a semana, difundindo magnetismo diferente da luz polarizada. Então aqui nos fala até mesmo do ciclo lunar que difunde o magnetismo diferente. Cada ciclo lunar que dura, neste caso uma semana, que são 7 dias, cada ciclo lunar tem um magnetismo diferente. E ainda ele diz que nos círculos planetários, infância, juventude e velhice dos corpos funcionam igualmente para todos. Então, para todos nós que estamos aqui em experiência em corpos físicos, esta infância, a juventude, a velhice funciona igualmente para todos, não tem como ser diferente. Qual ocorre na zona das formas temporárias? Prepondera a substituição na ordem espiritual. Quem não dispõe de parentes consanguíneos, com boa vontade, encontrará família maior nos laços humanos. Então aqui ele está lembrando acerca das famílias aqui na Terra. Se você não tem parentes consanguíneos de boa vontade para lhe receber numa nova oportunidade em corpos físicos, você será encaminhado para uma outra família, porque existe uma única família, a família universal, ou seja, dos filhos de Deus, que todos nós o somos. E ainda ele continua dizendo, se vocês não puderem suportar o clima de uma bigorna, encontrarão acesso à carpintaria e em qualquer casa de ação edificante, desde que se inspire no ideal de servir, serão aquinhoados com as possibilidades de realizar intensivamente na sementeira e na seara do bem. Então aqui ele nos fala que não faltarão oportunidades, não faltarão campos de trabalho. Independentemente do local onde nos encontrarmos, teremos sempre à nossa disposição a sementeira na seara do bem. E ainda ele diz que nas artes, na ciência, receberão todos vocês a bênção de aprender e reaprender, de experimentar e recapitular incessantemente. Aprender, reaprender, experimentar e recapitular incessantemente, porque nas circunstâncias, diz Humberto de Campos nesta narrativa, que nas circunstâncias aparentemente mais duras, ninguém entregue o espírito ao desespero. Então aqui ele nos fala da necessidade da serenidade, mais uma vez, que independentemente da dureza das circunstâncias, não nos entreguemos ao desespero, tal qual a alvorada que faz a luz resplandecer além das trevas, a oportunidade de reajustamento, reabilitação e ascensão
brilhará sempre, sempre sobre o abismo nos quais nos precipitaremos desavisados e incautos. Guardem a paz, que possamos guardar a paz inalterável, porquanto, ao longo do problema esclarecido do caminho trilhado pelos seres mortais, tudo será reformado e substituído. O orientador mostrou diferente brilho nos olhos e ainda acrescentou: há, porém, no decurso de nossas atividades, uma perda irreparável. Aqui ele deixa a mais sublime lição para aquela assembleia de espíritos reencarnantes e para todos nós. Há, porém, no decurso de nossas atividades, uma perda irreparável. Com exceção dos valores prevalecentes na jornada evolutiva, é esse prejuízo a medida que define a distância entre o bom e o mal, entre o rico e o pobre, entre o ignorante e o sábio, entre o demônio e o santo. Semelhante lacuna é impreenchível. Deus dispôs a lei de tal modo que nem mesmo a justiça dele consegue remediá-la em benefício dos homens ou dos anjos. Então ele fala dessa perda que nem mesmo a lei suprema, a lei perfeita de Deus consegue remediar esta perda. E aí ele acrescenta que ante a expectação dos ouvintes, o instrutor esclareceu acerca desta perda, porque até agora ele não falou de que perda ele está dizendo, esta perda irreparável. Aí ele emenda e informa sobre esta perda irreparável, que trata-se da perda do dia de serviço, trata-se da perda do tempo, do não aproveitar o tempo. Então, essa perda irreparável trata-se da perda do dia de serviço útil, que representa ônus definitivo por distanciar-nos de todos os companheiros que se eximem a essa falha. Então, aqui ele diz que essa perda de dia de trabalho útil no bem, ela é uma perda irreparável, que os outros avançarão e nós ficaremos para trás. Mesmo que refaçamos a nossa jornada, nós estaremos para trás, não conseguiremos recuperar essa perda desse dia de serviço. E esse dia de serviço que ele diz aqui pode significar uma existência no corpo físico, uma existência de 40, 50, 100 anos aqui num corpo físico, ele classifica como sendo um dia de serviço útil. E aí ele encerra dizendo: e enquanto os aprendizes se entreolhavam admirados, o mentor paternal concluiu: ajudando-nos na preservação da paz, Jesus recomendou-nos: contemplai os lírios do campo. Entretanto, para que não zombemos do profundo valor das horas, foi ele mesmo, ou seja, Jesus, quem nos advertiu: caminhai enquanto tendes luz. E aí encerra a narrativa de Humberto de Campos com estas palavras de Jesus: caminhai enquanto tendes luz. Ou seja, não percamos as oportunidades, não percamos o dia de serviço útil. Aproveitemos, trabalhemos e caminhemos enquanto há claridade na nossa vida. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado pela presença e participação de todos e de todas, e recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Até breve, meus irmãos e irmãs, quando aqui pretendemos voltar a nos reunir para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, aproveitando as horas, os minutos, os dias de serviço útil na seara do bem. Abraço fraternal a todos, em nome do Senhor Jesus.